pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo de como elaborar o seu palácio de memórias, né? Eu fiz a postagem aí na semana passada e uma pessoa me pediu, né? Fala um pouquinho mais, então eu achei melhor trazer em formato de vídeo, porque fica mais fácil da gente conseguir falar para vocês, né? Eu consigo falar para vocês e vocês conseguirem compreender, certo? Então, vamos lá para o exemplo de como você fazer o seu palácio da memória, certo? Então, assim, o primeiro passo é escolher um lugar que seja bem conhecido para você. Então, como um exemplo, a sua casa, a escola, a universidade, seu local de trabalho. Então, tem que ser lugares, né, que você conheça os detalhes desse lugar. E pode ser um lugar aberto, pode ser um lugar fechado, certo? O importante é que você conheça bem e que ele tenha um número lá de detalhes que seja compatível com o número de itens que você precisa memorizar, tá bom? Então, primeiramente, escolher o lugar. Você vai memorizar e pensar em cada detalhe desse lugar, certo? E pensar na questão do início e do final. Então, assim, você vai percorrer, vamos imaginar se for sua casa. Então, você vai começar pelo portão, se tiver uma grade, a grade, uma porta, entra na cozinha, tem uma geladeira, tem um fogão, depois vou para a sala, tem um sofá, tem uma televisão, vou para o quarto, tem a cama, tem um guarda-roupa, tem uma cômoda, por aí vai, certo? Então, vai depender desse lugar que você escolheu. Então, primeiro você vai memorizar esses lugares, certo? E lembrando que cada lugarzinho desse que você marcar no caminho é a estação do palácio. Então, um exemplo, se você quando olha para a sala, para a cozinha, não é obrigado você nomear todos os objetos que tem em cada cômodo, certo? Você pode escolher um ou dois, tá bom? Porque você vai relacionar aquilo que você quer memorizar com esses objetos, certo? Então, assim, depois você vai escolher, né, as palavras, os conceitos, aquilo que você precisa memorizar, tá? Teve alguns vídeos atrás que eu coloquei 10 palavrinhas, que já foi outra forma de memorização, né? E aí eu coloquei 10 palavrinhas para vocês memorizarem e dei uma técnica. Então a gente pode até usar aquelas mesmas palavrinhas, você pode tentar nesse início para você fazer esse teste, certo? Então, lembrando que o número dessas palavras, desses conceitos, tem que ser ou menor ou igual ao número de estações que você vai escolher para o seu palácio. E aí depois você vai associar esses conceitos, essas palavras a cada estação. Então, se você for pensar na sua casa, então, cheguei no portão, encontrei tal coisa, né? Depois passei pela grade e vi tal coisa. Então, é por aí o caminho, certo? Para o seu palácio de memória, para você conseguir memorizar, certo? E aí, outra coisa que é muito importante é que essa imagem tem que ser nítida na sua mente, certo? Você precisa enxergar o que você está pensando, certo? Essa palavra, esse objeto. Então, mesmo que seja tipo um exemplo, um conceito abstrato, você precisa criar uma imagem concreta para conseguir representar, tá bom? Então, assim, uma coisa muito importante do Palácio da Memória que ajuda é você adicionar humor ou então algo exagerado, porque aí fica muito mais fácil do seu cérebro conseguir memorizar, tá bom? Então, você vai pensar em algo assim sempre bem absurdo. E aí, depois disso que você vai construir esse seu palácio, cada estação, uma palavra, um conceito, algo que você precise memorizar. Então, você vai treinar isso. Então, como é isso? Primeiramente, no primeiro dia, você vai repassar essa cena 3 vezes no primeiro dia, tá bom? Depois, você vai repetir isso de forma espaçada. Então, no dia seguinte, você vai fazer novamente. Então, vamos pensar, eu tenho uma prova para fazer no concurso.
Principalmente em prova de concurso, geralmente cai a parte de direito, né? E aí, às vezes, direito é um calo. Então, você pode ir estudando para concurso, você pode usar essa técnica, é muito boa para ser usada, tá certo? Então, um exemplo, a minha prova daqui é não sei quanto tempo, não sei. Então, tem alguns conceitos que você precisa memorizar. Então, você vai criar esse palácio no primeiro dia. Você vai repassar esse palácio na sua mente 3 vezes, tá certo? Quando for no próximo dia, você repete novamente esse palácio, essas imagens e tudo mais, né? Com uma semana depois, repete, né? E depois com 15 dias. E se você ainda não tiver chegado à data da prova, com 30 dias você repete novamente. Então, assim, é a forma como o nosso cérebro aprende, é nessa repetição, tá bom? E não precisa repetir todos os dias, como eu coloquei aqui, né? Primeiro dia, segundo dia, depois passa para uma semana, 15 dias, 30 dias. Pronto. Depois disso, provavelmente seu cérebro não vai mais esquecer, tá certo? Então, tenta fazer aí, tá? Tenta fazer, depois volta para me contar se deu certo, tá bom? Então, um abraço e até a próxima semana.